e vamos ler 2 versículos no Antigo Testamento. O primeiro deles está no Salmo 51. Salmo 51, o versículo 13. Assim nos diz esse texto aí: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Em Isaías, capítulo 6, livro do profeta Isaías, capítulo 6, está o segundo versículo que eu quero ler aí. Isaías 6, o verso é o 8. Isaías 6 e 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Até aí, essa pergunta que se faz. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe. Bem-vindo todos os irmãos que estão chegando, os irmãos que estão vindo de Acreúna, de Goianésia, os visitantes, todos são muito bem-vindos aqui na casa de Deus, nesse culto que se propõe ensinar um pouco mais a palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. O Anderson, a esposa, continua conosco, né? Deus abençoe, filhinho. O Mark está viajando de férias e está voltando com a esposa, filhos, graças a Deus. Eu ia dizendo que esse culto, na verdade, é um seminário que a gente realiza aqui na igreja toda terça-feira. Um seminário para a gente crescer espiritualmente. É a palavra de Deus sendo ministrada, e a única atração que nós temos aqui em Campinas, nos cultos, é a palavra de Deus pregada debaixo da unção do Espírito Santo. Não é? Não tem showman, homem show, não tem métodos mirabolantes. A atração para alguém vir nessa igreja aqui é apenas ouvir a palavra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo, e assessorada aqui por uma boa música, né? Um louvor sadio, graças a Deus. Vai ser sempre assim. Esse é um método infalível, que não vai mudar nunca. Tem coisas aí que são modismos, né? E as pessoas se cansam, mas ninguém cansa. Verdadeiro crente não cansa de ouvir a palavra e ser cheio do Espírito Santo, está sempre recebendo do Senhor. Jamais vamos cansar, não é? Desse método de Deus que está estabelecido na sua palavra. Então eu sei que está todo mundo animado, coração aberto para ouvir a voz de Deus. Eu tenho lido esses 2 versículos e quero dar um tema aqui: qualificados para exercermos o chamado de Deus em nossa vida. Qualificados para o trabalho do Senhor, para atender o chamamento de Deus para a nossa vida. Toda pessoa perdida que é salva, ela é salva para servir. O salvo não é só para morar no céu, ficar livre de coisas daqui ruins, problemas e mais problemas que o ímpio enfrenta lá fora e que o crente está poupado disto. Mas é muito mais para sermos servos, né? A gente servir, e servir ao reino de Deus, servir a Deus, servir na casa do Senhor, ser instrumento de Deus, porque Deus quer usar a minha e a sua vida para fazer algo extraordinário. Deus conta com este povo para realizar aqui no mundo uma obra que só Ele pode fazer, através de homens e mulheres que se entregam a Ele de todo o coração, que se propõem a ser um vaso
uma ferramenta, um instrumento na implantação do reino de Deus nessa terra. Deus tem os seus anjos que atuam na terra, mas o trabalho dos anjos é um pouco diferente do trabalho da igreja, porque quando a gente olha para o nome de Deus, a Bíblia chama o Senhor dos exércitos, né? Não está o Senhor do exército brasileiro, americano, é o Senhor dos exércitos. Com isto, Ele tem vários exércitos, Ele é o comandante de todos, né? Todos, aleluia. E a igreja é um do exército de Deus. A igreja faz parte do grande exército de Deus. Israel é um outro exército que Deus tem. Os anjos, né, formam outro exército que Deus usa para determinadas missões. Israel aqui na terra é um exército que Deus tem também. Então Ele é o Senhor dos exércitos. A própria natureza é um exército de Deus. Junta tudo aí, né? Vento, chuva, sol, terremoto, o que for, Deus trabalha a natureza para poder agir aqui no mundo. Ele comanda todas as coisas. E Ele depende de mim e de você. Quem é salvo aqui, dá glória a Deus. Quem é salvo tem que saber que você foi chamado para servir a Deus, para servir ao Senhor. E eu quero falar sobre isso nesses minutos que nós temos aqui. O nosso alvo é o crescimento, eu disse aqui. O objetivo nosso é não ficar estagnado, parado, deixar que o diabo use a arma do conformismo. Nós temos que ser eternamente inconformados. Tá bom, mas pode ser melhor. Estou alegre, mas quero ficar mais feliz. Tenho poder, quero mais poder. Tenho graça, quero mais graça de Deus. Tenho fé, quero mais fé. Deus está me usando, eu quero que Ele me use cada dia mais. Eu não posso cair no conformismo, que está tudo bom e às vezes está mesmo. Só que Deus está querendo fazer algo muito maior na sua vida e fazer através de você. E Deus sabe trabalhar a nossa vida. Deus sabe trabalhar. Eu estava lendo hoje a igreja primitiva. O Senhor trabalhou ela por dentro, para depois trabalhar por fora. E todo mundo tem que crescer por dentro para crescer por fora. Crescer para dentro para crescer para fora. Foi assim que aconteceu. Lá em Atos fala da explosão do crescimento da igreja. A igreja teve uma explosão, não foi uma coisa assim lenta, não. Foi algo que estourou mesmo, que explodiu. O crescimento era coisa assim, que ia acrescentando 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 e 3.000 e mais. E foi uma explosão no mundo inteiro o crescimento da igreja. Mas primeiro ela cresceu para dentro. A palavra diz que as igrejas tinham paz e se edificava, edificando-se. Interessante, não era alguém edificando a igreja, era a própria trabalhando a sua edificação, edificando-se. Como que ela se edificou? Construindo uma unidade sólida, uma linguagem única, um sentimento único. Como que ela se estruturou por dentro para tornar uma força lá fora? A palavra diz que ela andava na direção do Espírito Santo, na consolação do Espírito de Deus. Não abra mão do Espírito Santo na sua vida. Não abra mão da presença de Deus no seu lar, na sua família, porque é assim que se edifica. Se edificando com paz, né? Com paz interior, estreitando a comunhão com Deus, fortalecendo a intimidade com o Senhor, andando no temor de Deus. Cada vez mais uma igreja que ia temendo, respeitando a Deus, conhecendo o Senhor melhor. Os crentes foram amadurecendo, estruturando interiormente. A igreja foi crescendo por dentro, na paz, na unidade, na comunhão, no temor de Deus, na orientação do Espírito Santo. E depois a palavra diz que se multiplicava.
Por que ela multiplicava, cresceu por fora? Porque era uma igreja estruturada por dentro. Primeira condição para alguém fazer alguma coisa na vida é ter paz, né? Já pensou, você não consegue, num ambiente de angústia, de guerra, fazer nada de positivo. Você só está na guerra, só está na angústia, só está numa luta entre irmãos. Aí vamos nos devorando, né? Isso aí não cresce por fora. Mas quando estabelece um ambiente favorável internamente, pode saber que vai acontecer uma explosão de crescimento. Ela se multiplicava, ela crescia, agregando novos membros, novas pessoas o tempo todo, porque era uma igreja viva, e tudo que tem vida cresce. Igreja que não tem vida, ela é morta, ela vai para trás, ela não avança, ela não cresce. Da mesma forma que a igreja precisa crescer por dentro para crescer por fora, eu e você também. Eu e você também. Só seremos instrumentos de Deus para o crescimento do reino de Deus se eu crescer primeiro por dentro. Se eu for um crente cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, comunhão com Deus, andando nos caminhos do Senhor, tendo alegria em servir a Deus, estou estruturado internamente, o meu coração, minha alma, meu homem interior é totalmente consagrado a Deus. Eu estou em paz, estou em comunhão com Deus, sou um crente estruturado em todo sentido, e eu serei então instrumento de Deus para crescer por fora, para ajudar o crescimento da igreja do Senhor. E aqui eu coloco o seguinte: você também pode experimentar crescimento pessoal, se tornar um agente de expansão do reino de Deus. Como? Despertando o dom que Deus te deu. Foi chamado para servir? Foi. E Deus, quando chama, Ele qualifica, Ele dá dom. Tiago não está lá em cima, não? Está trabalhando aqui? Isso é um ruído de canal que atrapalha a comunicação, né? Mas logo, logo eles consertam isso aí. Eu acho que ele foi ao banheiro, né? A coisa aperta de hora, né? Aleluia. Está chegando um socorro extra lá. Muito bem. Mas eu estava lendo, numa igreja, os líderes, na hora de servir a ceia, faz uma fila e vem liderando o povo que vem tomar ceia aqui na frente. Corredor aqui, corredor aqui, corredor aqui. Aí o pastor contou que um dia, um dos líderes, olha a importância da liderança, da direita, hein? Um dos líderes sofreu uma súbita dor de barriga. E ele saiu e as filhas dele acompanhou ele e deu de cara no banheiro. Cuidado com quem você está seguindo, hein? Achou que estava vindo para o púlpito, irmão. O pastor disse que o povo estava acostumado a seguir o líder, né? O cara mandou para lá, vamos atrás. Então não posso ser tão cego assim, né? Você pode, deve, precisa experimentar crescimento pessoal, se tornar um agente de expansão do reino de Deus. Primeiro, despertando o dom de Deus. O que é dom? É capacidade, é talento, é habilidade, algo que Deus te deu condições de fazer e fazer bem. Todo mundo, cada um de nós, temos uma graça especial para servir na casa de Deus, para servir no reino de Deus. Pastor, o dom que eu recebi é de interceder pela liderança, é de orar pelos irmãos. Amém. Desperta o dom de Deus. Está orando? Está intercedendo? O dom que eu tenho é de evangelizar de casa em casa, entregar folheto nas ruas. É um dom que Deus me deu. O dom que o Senhor me deu é de ajudar famílias carentes que precisam, está visitando lares que estão atribulados. É uma graça que eu tenho de visitar
presídio, orar pelos presos, ir nos hospitais. Deus me deu uma graça para isso. O Senhor me deu um dom para tocar um instrumento, para cantar louvores. É isso que eu vou fazer. Desperta o dom de Deus. Você precisa crescer internamente para se tornar um agente de Deus. Timóteo era um homem dotado de dons. Alguém orou por ele, pôs a mão na cabeça dele e falou: você está recebendo dons de Deus aqui agora. O presbitério reuniu, impôs as mãos, orou por ele e ele recebeu dons. Mas certamente Timóteo, diante da fúria dos adversários, a dificuldade da obra mesmo, de ser um líder, um pastor, ele estava meio que recolhido, né, no seu canto, não exercendo plenamente o ministério. Paulo manda uma carta dura para ele, exorta ele, depois: rogo-te que desperte o dom de Deus que há em ti. Esse dom está apagado, está inativo, não está em atividade. Dom de Deus é como um vulcão que tem que entrar em erupção e funcionar, mas ele está inativo há muito tempo. Deus conta com você, cada irmão, pequeno, grande, feio, bonito, rico ou pobre, sábio ou ignorante, cada um de nós. Desperte o dom de Deus, a habilidade, a graça que Deus te deu. Faça alguma coisa no reino, porque ela precisa crescer, avançar, e Deus conta com você. Como que eu posso fazer mais para ser um agente nas mãos de Deus? Utilize as armas certas. Nós somos naturais, chamados para fazer uma obra sobrenatural. Nós somos humanos, chamados para fazer uma obra sobre-humana. Então não adianta você querer fazer essa obra que é sobrenatural, que é sobre-humana, além da capacidade humana, além das forças humanas, com as armas dos homens, com os recursos naturais, com os recursos humanos. Tem que usar as armas certas. E Paulo fala aos Coríntios que as armas do nosso combate não são carnais, e não pode ser, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. É esta arma que nós temos que usar para a expansão do reino de Deus. Armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí entra então o dom do Espírito Santo, a autoridade que vem de cima. Dom não é adorno da igreja. Dom é equipamento espiritual, é equipamento que Deus dá para a igreja. O Senhor distribui dons na igreja, equipando o povo para o exercício do ministério, para o trabalho do Senhor. Quanta gente querendo fazer a obra de Deus aí, que é sobrenatural, usando o natural, o normal, querendo fazer com armas humanas. Não consegue prevalecer sobre o diabo, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a fúria do inferno. Gente sendo derrotado, boas pessoas intencionadas, como aqueles meninos que saiu para expulsar demônio. Esconjuro-te em nome do Cristo que Paulo prega, que sai dele. Mas o problema não é esse. O Cristo que Paulo prega não é o Cristo que eu prego, né? Eu nem prego, não tenho experiência, não conheço ele. Eu sei do Cristo de Paulo, o Cristo da minha mãe, o Cristo do meu pastor, o Cristo da minha avó, o Cristo da minha irmã. Mas o dia que você fala: eu desconjuro-te em nome do Cristo que eu creio, do Jesus que eu tenho na minha vida, sai mesmo. Você não pode copiar, não funciona. Deus dá uma graça para cada um de nós. O cajado de Eliseu na mão de Geazi não faz ninguém reviver. O cajado de Eliseu funciona na mão de Eliseu. Toma aqui, vai lá. Não adiantou nada. Qual é o dom? Qual a arma que você está usando? Será que é apropriada? Porque nessa guerra que nós temos contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, nós temos que identificar o nosso inimigo e saber que armas que eu vou contra ele.
saber de onde está vindo um ataque sobre nós, quem está atacando a gente. Paulo falou: eu não ignoro os seus ardis, conheço o meu inimigo, conheço as suas armas, suas armadilhas, suas arapucas, seus laços, e eles não vão me pegar não, porque eu conheço. Aleluia. Você tem que conhecer a forma que o diabo age também, para não cair, não ser vencido. De longe você tem que identificar um cheiro, né? Tem um que estou sentindo cheiro de milagre. Qual é o cheiro do milagre? É doce, é azedo, é amargo? Tem que sentir no ar, perceber que aquilo é laço, né? E usar a arma apropriada. É assim que você se torna uma ferramenta nas mãos de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor. Nós temos que usar as armas apropriadas. Mas eu quero voltar ao texto que eu li, aos textos. Seja um vaso preparado sempre. Em Isaías 6:8, apenas quando o seu pecado é removido, é que Isaías pôde ouvir a voz de Deus convidando: quem irá por nós? É um processo, né? Se quer ser usado por Deus, Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida para fazer algo extraordinário. Deus queria usar o profeta Isaías, Deus queria voltar a usar o salmista Davi, mas foi um processo, né? Eu estava vendo a palavra, pus no Google, né? Então, Davi falou assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. É uma conclusão, né? Então, finalmente, então, uma conjunção conclusiva. Menor que não está aqui hoje, eu posso falar, né? Terminando, concluindo, então, se você buscar antes do então, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: quem irá por nós, a quem enviarei? Depois disso o que, irmão? Qualificados para Deus nos usar, qualificados para o uso do Senhor. Deus quer usar esta igreja, Deus quer usar a mim e a você. Fomos chamados para isso, o Senhor conta com a gente. No caso aqui do profeta Isaías, ele teve que ter uma visão. Qual que é a sua visão? Você tem uma visão? Qual que é a sua missão? Você tem uma missão? Tem. Todo mundo tem uma missão. E todo mundo precisa ter uma visão clara do propósito de Deus, uma visão alta, um sonho grande. O que é que eu quero realizar? Objetivos a alcançar, metas. Eu preciso ter uma visão, rumo, porque não tendo uma visão, não sei que rumo tomar, mas eu estou vendo que eu chegar lá. E não sonhe pequeno, sonhe grande. Tem uma meta, um alvo maior. Deus vai honrar você e vai te usar muito. É algo extraordinário que Deus quer fazer em você e através de você. Primeiro Ele faz em nós, depois através de nós. A missão de Jesus, por exemplo, era esta: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. O que ele veio fazer aqui? A missão de Jesus foi buscar e salvar o perdido. Qual é a sua? Qual a visão que você tem de futuro, de reino de Deus, de objetivo de vida, de ministério, de trabalho na obra do Senhor? Precisa ter. Sonhar, eu quero chegar lá, quero ser, eu quero realizar. Não é a questão da carreira ministerial, não. Eu quero um serviço, um trabalho, alguma coisa que Deus colocou diante dos meus olhos para mim ver. É aquilo que eu quero fazer, quero alcançar. Isaías, ele só se qualificou depois que o pecado foi removido. Ele não ouviu nada. Após o pecado ser removido, é que ele ouviu
a voz do Senhor convidando. Isaías viu que ele estava sujo, o povo de Deus estava sujo, diante da pureza de Deus. Diante da pureza de Deus. Estava lendo hoje que ninguém que vê a santidade de Deus, que vê a glória que Isaías viu, brinca com Deus. Ninguém que tem a visão que Isaías teve, brinca com Deus. Por exemplo, o cara lá do alto, ele não consegue falar isso. O cara lá de cima, essa é a expressão de quem não teve essa visão da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da santidade de Deus. Usa termos impróprios em relação a Ele. Precisa ter essa visão de quem é Deus, para você se qualificar para servir Ele. Isaías viu o estado deplorável em que estava o povo de Deus. Falou: ai de mim, né? Meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas a palavra, Deus sempre tem uma providência, irmão. A palavra diz que aquele que serve a Deus, ainda que ele caia, não fica caído, né? Ele não permanece caído. Deus vai estender a mão, ele vai se levantar. Ele não vai ficar prostrado, ainda que eu não estou fazendo nada, eu estou inerte, parado, imóvel, totalmente estático, não estou fazendo nada. Mas Deus tem um propósito para te renovar. Uma hora Ele te renova, te dá uma visão, te dá uma palavra numa terça-feira, no domingo de manhã, à noite, em qualquer hora. Deus vai te restaurar, porque Ele conta com você. Você caiu, desanimou, esfriou o amor, Deus vai te renovar. O Senhor deu uma injeção naquele homem. Aí vejo os irmãos que o serafim veio voando, né? Trazendo uma brasa viva, fogo puro, né? Brasa viva não é cinza não, a brasa tá vermelhinha, né? Passou nos lábios, dá uma fritada boa. É uma visão, né, irmão? Quer dizer que eu senti o calor da brasa não, mas passou, né? Porque tem coisa que é visão. Eu vi, né? Quando o serafim pegou uma brasa com uma tenaz e veio, quando estocou nos meus lábios, né? Nós estávamos em Israel e um guia andando com a gente para todo lado lá. Aí um pastor chegou perto do guia e falou: onde fica aqui em Israel o vale de ossos secos? O cara: o quê? O quê? Estava lá, Mark. Não sei se você estava aquele dia. Não tem, não existe esse vale não, aquilo é uma visão. Ele achou que tinha lá o vale dos ossos secos. Então a brasa tocou nos lábios, eis que isto tocou os teus lábios. O pecado foi perdoado e purificada a tua iniquidade. Sabe por que tem muita gente que não consegue viver autenticamente a vida cristã? Não fica firme mesmo? Porque só o pecado é perdoado, não é purificada a iniquidade. Ele fica recorrente, sempre voltando aos mesmos erros, caindo no mesmo lugar, no mesmo pecado, incorrendo na mesma culpa. É um quanto mais pecador em algumas áreas. Bom, foi perdoado, mas não foi purificado. Acho que ele tirou os lados do rumo, né? O anjo não alcançou, a obra não foi completa. Perdoado o pecado e purificado. Purificar é tirar mesmo, né? Perdoar uma coisa, purificar é não deixar impureza nenhuma. Limpou tudo. A natureza dele, a alma foi purificada. Não tem mais resquício daquilo, não tem mais tendência para aquele erro. Aquilo desapareceu mesmo. É o que Jesus faz com o sangue dele. O sangue purifica de todo o pecado, torna o pecador imundo impuro diante de Deus, puro. Não tem mais aquela tendência daquilo, não. Estou livre, graças a Deus. Não tem vontade, nem sinto o cheiro, quer nem passar perto mais. Mas se vier uma tentação, pode vir, isso não me pega mais. Eu fui purificado. Aleluia. O Espírito Santo quer completar a obra na vida de muitos crentes. Aleluia. Meus irmãos, e Davi?
Davi é o homem de Deus que caiu em pecado. Mas nem ele conformou com aquilo, chorou amargamente, e nem Deus queria ele caído, né? Então Davi tomou a posição certa de alguém que ofende a Deus, que decepciona a Deus, que frustra a Deus na expectativa que Deus tinha com aquela pessoa. Achei Davi, que alegria, né? Um homem segundo o meu coração. Deus deu testemunho, vibrou com ele. Daqui a pouco o cara decepciona a Deus. Apronta uma, rapaz. Mas Deus não desiste das pessoas. O plano que Deus tem com você vai cumprir. Agora você precisa levantar. Davi começou a orar. E qualificado para ser instrumento na mão de Deus, começa pela oração de Davi. Claro que lá no capítulo, versículo 1 de 51, no 2 ou 3, ele vai falando: em pecado concebeu minha mãe, me purifica, aquela coisa toda. Mas no versículo 10 ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro. E eu estava vendo hoje o mesmo verbo usado na criação do Gênesis lá, que Deus criou o que não existia, e Deus criou o sol, a lua, as estrelas, criou isso, criou aquilo. É o mesmo verbo que Davi usa: cria uma coisa que não existe. Até hoje eu não tenho um coração puro. É a palavra bara, que significa exatamente a criação. Não é recriar, é criar. Tem um coração, mas esse coração não é puro. Então cria, faça aparecer, Senhor, eu te peço, em mim um coração puro, um espírito reto, que é aquilo que a Bíblia diz: sede firme, constante, abundante na obra do Senhor. Firmeza, espírito reto, não oscilante, vai em cima, vai embaixo. Firme, sede firme, constante. Não precisa correr demais nem de menos, pega uma marcha boa e vamos embora. É isso que eu quero, espírito voluntário, Senhor, para ninguém estar me cutucando com ferrão, vai, né? Eu não vou achar aqui agora, mas eu podia achar. Quem sabe eu vou encontrar aqui algo que me ocorreu agorinha. Nós não precisamos de uma grande chamada de Deus. O que realmente necessitamos é de um bom chute no traseiro. Jim Elliot, Marte missionário entre os índios Aucas no Equador. Isso aqui não tem o espírito voluntário, né? Para poder fazer, atender o chamado de Deus. Você está prestando atenção? Nós não precisamos de uma grande chamada de Deus. O que realmente necessitamos é de um bom chute no traseiro. Quando ele falou: Senhor, eu não quero chute no traseiro, eu quero um espírito voluntário. Não quero ferrão para mim andar para frente, não. Eu quero fazer voluntariamente a tua obra, o teu trabalho, sem ninguém me incentivar a falar que tem que orar, eu estou orando. Sem ninguém falar que eu tenho que adorar, eu estou adorando. Sem ninguém falar para levantar a mão, estou levantando. Sem ninguém falar que eu tenho que contribuir, eu estou contribuindo. Sem ninguém falar que tem que vir na igreja, eu estou vindo para a igreja. Sem ninguém estar me instigando para pregar para os meus colegas, eu prego todo dia para os meus colegas. Espírito voluntário. Não é esperar escalar, nomear, pôr no cargo e não sei o quê, e dar um título, uma função, não. A pessoa já trabalha voluntariamente, espírito voluntário para fazer a obra de Deus. É assim que vamos nos qualificando. E ele pediu uma coisa: não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu nem mereço, mas eu quero te pedir, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. E eu quero de volta aquela alegria da salvação. Crente alegre, irmão, é crente que adora, que glorifica, que vem na igreja, né? Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. O diabo quer manter a pessoa na tristeza, porque sabe que um crente triste é frágil, é fraco. Crente alegre, irmão, sai da frente.
Quando Davi orou, e ele, então, se o Senhor fizer isso por mim, me restaurar, me renovar, criar em mim alguma coisa diferente, o Senhor vai hoje vai me avivar. Então, eu vou dar testemunho da sua grandeza com autoridade. Vou ensinar os pecadores o teu caminho e eles vão se converter a ti. Os pecadores a ti se converterão. Eu serei um instrumento nas mãos do Senhor para ganhar almas para Jesus, fazer a obra de Deus, trabalho do Senhor. Não fique na acomodação, ouça a voz de Deus, tome posição, e você será usado por Deus, na dimensão que Deus quer te usar, naquilo que Deus te chamou para usar, na importância que você tem no contexto do reino de Deus, Deus vai te usar. Aleluia. Você pode ficar em pé comigo? Tem uma outra frase aqui que diz, essa é de Alexander Duff, missionário escocês na Índia: a igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixa de ser evangélica. Concorda? Então não vamos deixar de ser uma igreja evangelística, né? Missionária. Quantos missionários tem aqui hoje? Quantos homens de Deus, mulheres de Deus vão se levantando hoje para Deus te usar? Deus te dá ferramentas, armas poderosas. Não vai temer nada de ninguém não, a sua arma é mais poderosa. Que arma é essa? Tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada na mão do Espírito, palavra na mão do Espírito Santo, irmão. Não tem diabo que não vai embora. Você pode orar comigo? Pai amado, me apresento. Senhor, usa-nos conforme a tua vontade. Levanta a tua igreja para continuar, Senhor, expandindo o teu reino, crescendo por dentro, no conhecimento, na graça, para que haja explosão por fora, Senhor. Ó Deus querido, levanta o teu povo, renova cada mulher, cada homem, moço e rapaz, adolescente e criança dessa igreja. Oh, nos encha com tua presença santa, com teu Espírito Santo. Haja um mover novo em nossos corações, ó Pai. Deus querido, Deus poderoso, eu te amo, te louvo, eu te exalto. Exaltado seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Pai. Renova, Senhor, aviva a tua igreja. Deus, aleluia, aquece os nossos corações. Devolve, Senhor, o fervor evangelístico no coração da tua noiva e da tua igreja. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. De calmo, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar adorando a